Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu comecei a escrever, né? Para quem não sabe, eu sou formada farmacêutica, eu trabalhava numa farmácia e eu estava grávida, isso no ano de 2020, quando entrou a pandemia. E aí eu fui afastada do meu trabalho, não sabia, né, o que ia acontecer, como ia ser. E minha mãe estava em um processo, né, de aprender a respeito desse meio digital. Ela já tinha começado a criar cursos, estava aprendendo, né, a escrever livros. E aí ela me convidou para participar de um grupo onde tinham 12 pessoas. Eu era uma dessas 12. E aí o primeiro livro, né, que a gente começou a escrever, nós 12 juntos, através de um método que ela criou, foi o livro autobiográfico. E foi aí que surgiu o primeiro livro, né, da minha autobiografia, mas foi um meio, na verdade, que Deus usou para trazer uma reflexão de autoconhecimento, uma jornada de autodescoberta. Foi aí que eu identifiquei os bloqueios que eu tinha na minha infância, os problemas que eu tinha emocionais. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter conhecimento dos meus bloqueios, das minhas limitações. E foi nesse momento, né, de descoberta que a gente entrou num processo de cura, de libertação, né? A gente começou a ressignificar as coisas do passado através da palavra de Jesus, através das escrituras. A gente começou aí a pegar cada bloqueio e começou aí a ressignificar. E foi aí que começou a surgir os próximos livros. Então foi uma semente. E foi a partir desse livro que surgiu aí o curso, né, que a minha mãe criou, que se chama Sou Semente. O mais interessante de tudo isso é que eu não gostava de escrever, né? Eu tinha um bloqueio que eu adquiri na fase escolar, que eu não gostava de português. Na verdade, eu odiava a matéria, né, de português. Eu não ia bem na escola e por conta desse bloqueio, mas Deus ele faz as coisas de uma forma que a gente não imagina, né? E geralmente os bloqueios que a gente tem é justamente naquilo que Deus ele quer nos usar, né? Os bloqueios eles vêm por conta do inimigo querer nos paralisar, impedir da gente alcançar as bênçãos que Deus tem na nossa vida. E foi dessa forma que eu descobri e eu comecei a romper com essa barreira. Mas é dessa forma que Deus ele age na vida da gente, né? Ele não escolhe quem está capacitado, mas ele capacita quem ele escolhe, né? Basta a gente estar aí disponível e falar para o Senhor, eis-me aqui, né? Que Deus ele vai te dando estratégia, Deus ele vai te preparando, Deus ele vai dando ferramentas para você, direcionamento. E foi assim que Deus foi fazendo na minha vida, na parte aí da escrita. E foi assim que foi surgindo, né? Que surgiu o primeiro livro. E a partir do momento que eu rompi com essa barreira da escrita, eu comecei a escrever os outros livros conforme eu fui destravando e desbloqueando outras áreas da minha vida. Bom, um fato também curioso que eu descobri em relação à escrita foi a respeito de um dom que eu tinha e eu também não entendia, na verdade, né, o que significava.
porque apesar de não gostar assim de escrever, eu tinha um caderno que eu anotava tudo aquilo que Deus ele estava falando comigo. E muitas vezes quando eu ia trabalhar, que na época eu ia de ônibus, então eu ia caminhando até chegar ao ponto de ônibus, era como se eu ouvisse uma voz que narrava algumas coisas para mim. E como se fosse assim uma ministração. Deus ele ia falando comigo algumas coisas e aí eu começava a anotar tudo num caderno. E quando eu comecei a ter esse entendimento, quando Deus me conduziu a essa questão da escrita, aí isso começou a fazer sentido na minha vida. Então, quando eu começava a ouvir essa voz narrando alguma coisa, falando alguma coisa comigo, eu já pegava meu caderninho e começava a anotar. E foi aí que foram surgindo vários livros, né, de alguns temas que Deus ele ia ministrando e colocando no meu coração. Alguns foi dado a partir de revelação, através de sonhos. Eu sonhava que eu estava escrevendo determinados assuntos, eu sonhava que eu estava escrevendo algumas coisas, e foram aí que foram surgindo os próximos livros também. Quem quiser ter essa experiência, né, talvez você você tem o desejo de escrever, você quer escrever um livro a respeito da sua vida, mas você não sabe por onde começar, né, como fazer. Então tem esse curso aí que tem toda uma estrutura para você seguir, tem um acompanhamento e no final, né, você ainda tem a mentoria de como colocar na plataforma aí, né, digital, ou se você quiser impresso, para você ter o seu livro também. Mas eu falo assim que essa é uma experiência que eu aconselho todos a terem, né, essa oportunidade de se descobrir